Se você se sente seguro em casa, pense duas vezes. Não, calma, isso não sou eu tentando te dar ansiedade doméstica. Não, quem quer fazer isso são os filmes. Isso porque tem décadas que o cinema apresenta pra gente histórias muito tensas sobre os perigos que rondam as nossas casas. Aqueles filmes que querem questionar a segurança do lar, que querem explorar o medo da vizinhança, ou até mesmo falar do horror de descobrir uma ameaça dentro da sua própria família. Dessas ideias nasceram desde clássicos do cinema até filmes mais recentes que vocês talvez não conheçam, mas que merecem a sua atenção. E para falar disso, hoje eu vou usar como fio condutor um desses filmes que muita gente ainda não conhece. O recente suspense brasileiro Uma Família Feliz, estrelado por Reinaldo Gianecchini e Grazi Massafera. Nessa história a gente conhece uma família que aparenta ser perfeita, mas quando a gente se aprofunda na intimidade deles, a gente descobre que tem uns segredos muito perturbadores ali, que o restante da vizinhança nem imagina. E esse filme é o guia para o nosso tema porque ele é uma das grandes estreias desse mês no Telecine, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Sim, o Telecine está de volta ao Entre Planos com uma nova parceria. E eu tô muito feliz porque o serviço deles é um absurdo de bom para quem é fã de cinema. Especialmente por conta do catálogo, que tem um equilíbrio impecável. Por um lado, você tem os grandes lançamentos do momento para ver o que está sendo produzido de melhor hoje em dia. Mas cinéfilos que se prezam também fazem questão de ver uns bons clássicos, né? Por isso o Telecine também tem uma seleção muito grande de títulos que mudaram o cinema, vindos de diferentes movimentos, gêneros e países. E eles organizam esse catálogo de um jeito muito conveniente, porque além de procurar filmes pelo gênero, você também pode procurar de acordo com o seu humor do momento ou com qual humor você quer se sentir agora, ou então conferir as listas especializadas feitas com curadoria humana. Para ver isso tudo é muito fácil, você pode acessar o Telecine através do Globoplay ou por meio dos canais de TV por assinatura. Vai por mim, com um catálogo desses não falta opção de bons filmes para você maratonar como e quando quiser. Inclusive, um dos títulos que você pode assistir é Uma Família Feliz, que me fez pensar muito no suspense sobre o lar. Isso porque o longa dá continuidade a diferentes tradições desse tipo de história. Então hoje, além de falar de Uma Família Feliz, eu vou relacionar esse título com outros filmes com a mesma temática. Alguns são mais recentes, outros são grandes clássicos, mas todos estão disponíveis no catálogo do Telecine. E antes de continuar, vale um aviso que eu vou entrar em detalhes da trama de Uma Família Feliz, mas eu não vou dar spoilers das maiores reviravoltas e surpresas desse filme. Mas caso você queira ver Uma Família Feliz sem saber absolutamente nada sobre a história, aí você pode ir lá no Telecine, ver o filme todinho e depois voltar aqui nesse vídeo para continuar. Beleza? Então agora que tá dado o recado, vamos ver o que Uma Família Feliz e outros grandes suspenses têm a nos dizer sobre os horrores do lar e da vizinhança. Uma Família Feliz é o mais recente longa dirigido pelo cineasta José Eduardo Belmonte e estrelado por essa dupla de peso que é o Reinaldo Gianecchini e a Grazi Massafera. E tudo isso com o roteiro do Rafael Montes, que há muitos anos tem se destacado como um dos principais escritores de suspense e de terror do Brasil, em especial com os livros que ele tem publicado há mais de 10 anos. Max, beleza, entendi. Então, Uma Família Feliz é uma adaptação de um livro do Rafael Montes, é isso? Na verdade, não. Beleza, tem sim um livro do Rafael Montes chamado Uma Família Feliz, mas esse é um caso raro de adaptação literária inversa, porque primeiro o escritor fez o roteiro do filme e depois ele expandiu a história com o livro. E em ambas as versões a gente acompanha a mesma família. A Eva, o seu marido Vicente e suas filhas gêmeas, Ângela e Sara. No começo da trama, a gente descobre que a Eva está grávida do terceiro filho do casal e quando o bebê chega, parece que aquela bela família ficou ainda mais perfeita. Pai e mãe lindos de morrer, duas meninas comportadas, um belo neném, uma casa espaçosa e rica, a admiração e a amizade dos vizinhos. Tudo uma maravilha, né? Nem tanto, porque logo começa a acontecer algo muito estranho e perturbador. As crianças dessa família começam a surgir com machucados muito sérios no corpo inteiro. E aí fica a dúvida: quem é que está agredindo as crianças? Será a Eva que tem sentido as pressões de ser uma mãe perfeita enquanto ela tenta manter um pouco da sua individualidade? Será que é o Vicente que tem um passado nebuloso com acontecimentos muito suspeitos? Será que é alguém da vizinhança? Essa é a tensão que se estende por toda a história e que faz a vida dessa família se tornar um pesadelo cada vez maior. E assim a gente começa a ver como Uma Família Feliz vai se articulando na tradição dos filmes de suspense doméstico, em especial com 3 subtemas: a quebra da segurança do lar,
a família como ameaça e a relação com os vizinhos. Vamos começar com o primeiro, que é a quebra da segurança do lar. Quando a Eva e o Vicente descobrem que os 3 filhos estão com machucados no corpo, a realidade deles se despedaça na mesma hora, porque isso levanta a possibilidade das crianças estarem sendo machucadas dentro da casa da família. E isso assusta a gente, porque a gente costuma pensar nos nossos lares como os lugares onde a gente mais está em segurança, teoricamente. É o nosso ninho, né? Então quando a gente descobre que esse refúgio não é mais um lugar de paz, isso quebra completamente o nosso espírito. E em Uma Família Feliz, isso causa um senso de paranoia. Portas fechadas agora parecem ocultar horrores. Objetos cotidianos parecem guardar segredos profundos. Ambientes calmos passam a ser vigiados com câmeras de segurança para descobrir de onde vem a ameaça. E se o longa faz isso é porque ele se inspira numa tradição de filmes de suspense que nos aterrorizam com essa ideia da quebra da segurança doméstica. Eu lembro imediatamente, por exemplo, do Halloween original do John Carpenter, um filme que moldou o subgênero do slasher no cinema. Um dos fatores que fez ele se tornar tão perturbador foi essa ideia do bairro pacífico e perfeito, que é aterrorizado não por um criminoso qualquer, mas sim por uma figura mascarada que parece ser a encarnação da própria morte. O Michael Myers fica à espreita no que normalmente são cantos inocentes do dia a dia. E quando ele ataca, é invadindo a tranquilidade do lar na noite de Halloween. E isso deixou John Carpenter explorar os cantos sombrios das casas, que contrastam com o branco fantasmagórico da máscara do Michael. Tudo isso, inclusive, retorna na ótima continuação de 2018 de David Gordon Green, que investigou o que é ter uma casa do século XXI invadida por esse tipo de maldade. E com o tempo surgiu um subgênero do suspense e do terror que gira em torno dessa ansiedade, que são os filmes de invasão domiciliar. Nos últimos anos, um dos exemplos mais populares disso foi Uma Noite de Crime, em que uma família tenta se proteger de invasores alucinados que têm autorização para cometer qualquer crime que quiserem uma noite por ano. E o fato do longa ter dado origem a toda uma franquia demonstra como esse medo ainda mexe muito com a gente até hoje. Outra abordagem possível é a sobrenatural, porque pior do que saber que a sua casa está sendo invadida deve ser descobrir que o seu lar é palco para eventos que você nem consegue explicar racionalmente. Um grande filme que aborda esse medo é Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer, o filme de prólogo da famosa série criada por David Lynch. Aqui a gente volta no tempo para descobrir o que de fato aconteceu com a Laura Palmer, uma jovem que parecia viver uma vida perfeita, mas que surge morta de repente à beira do rio. E esse flashback nos leva ainda mais para a intimidade doméstica da Laura, mostrando como essa casa é um terreno fértil para eventos sobrenaturais inexplicáveis e que acabam levando à morte da personagem. E disso, obviamente, nascem aquelas cenas surrealistas que se tornaram assinaturas do David Lynch. Algo que inclusive fez escola, porque tem um terror recente que parece se inspirar nessa pegada de Twin Peaks. Skinamarink, um longa experimental que usa uma estética meio VHS para mostrar uma noite numa casa de família que passa a ser assolada por eventos estranhos que distorcem o tempo e o espaço. É uma experiência bizarra e única que contrasta símbolos de inocência infantil com acontecimentos que fogem da nossa compreensão humana. Agora, tem outros filmes que merecem ser citados porque eles subvertem a tradição dos filmes sobre a quebra da segurança do lar. Basta olhar para a filmografia de um dos ídolos do roteirista Rafael Montes, o Alfred Hitchcock. Em especial com 2 filmes, Janela Indiscreta e Festim Diabólico. Em Janela Indiscreta, o diretor inverte a situação. Ao invés de criar suspense com alguém invadindo a casa do herói, ele cria tensão fazendo o herói e a namorada invadirem as casas dos outros, como quem quer nos alfinetar, dizendo: "Ah, bonito, quando são vocês os invasores, a história muda, né?" E em Festim Diabólico tem um cinismo parecido, porque aqui os protagonistas são 2 rapazes que abrem o filme matando um homem e escondendo o corpo dele num baú, logo antes de receberem convidados em casa. Então aqui a quebra da segurança da casa não é para ameaçar os inocentes, mas sim para ameaçar os culpados. E o pior é que a gente passa o filme inteiro torcendo para eles, prendendo o fôlego para descobrir se a paz doméstica vai ser perturbada por alguém que possa fazer justiça em nome da vítima. É uma brincadeira genial e sacana do Hitchcock. E é claro que não dá pra falar de subversão desse tropo sem mencionar Parasita, do Bong Joon-ho. Eu não vou dar spoilers, mas se você viu esse filme, você sabe que tem uma reviravolta lá pra metade do filme que traz essa ideia da quebra da segurança do lar.
Só que o genial é que isso é usado tanto para criar tensão quanto para aprofundar os comentários que Parasita faz, especialmente sobre a desigualdade social perpetuada pelas elites, que faz as classes mais pobres às vezes tomarem medidas desesperadas para poder simplesmente sobreviver. E esse comentário foi um dos vários fatores que fez Parasita ser visto como um novo e importante capítulo do cinema de suspense. Falando em inovação, eu também preciso falar dos filmes que retratam a forma como evoluiu a nossa relação com os nossos lares. Eu penso, por exemplo, como a nossa perspectiva sobre o lar foi profundamente alterada com a pandemia do Covid-19. Pela primeira vez, muitos de nós se viram obrigados a ficar confinados em casa para se preservar. E nessa quarentena, o lar ainda parecia, sim, um lugar seguro, mas com o passar do tempo, quanto mais a gente ficava presos no isolamento, mais a gente sentia uma angústia de confinamento. Então, para muita gente e para mim, isso causou um olhar muito conflitante sobre o que representa a nossa casa. Pois então, esses sentimentos foram explorados no cinema também nos últimos anos. É o que vimos no slasher Isolamento Mortal, co-escrito pelo Kevin Williamson, o mesmo roteirista do Pânico original. Aqui vemos um grupo de jovens fazendo quarentena numa casa de veraneio, mas logo surge um assassino mascarado que transforma essa casa numa prisão de onde talvez eles não consigam escapar vivos. E em meio a isso a gente vê como opiniões divergentes em relação ao distanciamento social na pandemia criam tensões entre os personagens obrigados a ficarem presos no mesmo lugar. Mas não foram só os gringos que trataram disso no cinema, porque tem uma produção brasileira recente que fez algo similar. O filme Inverno, sobre um casal que está de quarentena e aceita hospedar uma amiga, até que eles veem o nome dessa amiga na lista dos mortos por Covid. Então fica a pergunta, quem é aquela mulher que agora está trancada com eles? O que todos esses títulos que eles têm então demonstra que tem várias abordagens diferentes para você tratar dessa ideia de que o seu lar não é mais tão seguro assim. E em Uma Família Feliz, esse sentimento vai ficando cada vez mais pesado, fazendo a paranoia aumentar cada vez mais. Você deixou a louca chorando no quarto, ela? Isso nos leva então ao segundo tema central de Uma Família Feliz, que é a família como ameaça. Afinal, para o casal do filme não é só o horror de descobrir que o lar não é mais seguro. Tem também o choque de perceber que a ameaça é um deles. Agora, Eva e Vicente desconfiam um do outro e percebem que a pessoa que você mais ama e com quem você mais se sente seguro, talvez no fundo seja um monstro. E isso só reforça ainda mais o senso de paranoia. Você começa a notar, por exemplo, como várias vezes o Vicente fecha a porta do banheiro com as meninas dentro. Antes isso parecia um gesto bonito de cumplicidade entre pai e filhas, mas agora você começa a desconfiar se não tem algo de terrível acontecendo por trás daquela porta. Tem também os momentos em que a Eva, tão exausta com a nova rotina de mãe, acaba pegando no sono. E aí, quando ela acorda, já surge um desespero de saber se aconteceu algo de ruim com as crianças enquanto ela dormia, ou se no sono ela não negligenciou o bem-estar do bebê. Mas a maior cartada do filme ao falar de família como ameaça é quando ele se aprofunda na relação da Eva com a maternidade. Afinal, a maternidade traz uma série de expectativas sociais de como a Eva precisa ser perfeita. Ela tem que mostrar para todo mundo que ela cuida dos filhos, que é a esposa ideal, que ela participa da vida da comunidade, e tudo isso enquanto ela põe a si mesma em segundo lugar. Mas essas pressões cobram o seu preço e fazem a Eva ter uns episódios preocupantes que fazem a gente ficar na dúvida. Será que é ela que está agredindo as crianças por ter um ressentimento desse papel de mãe perfeita que ela tem que desempenhar para o resto do mundo? Será que algo bonito como a maternidade possa se transformar em algo muito mais sombrio? São dessas indagações que nascem alguns dos momentos mais tensos do longa. Tudo isso são lições que Uma Família Feliz aprendeu com outros suspenses que tratam da família como ameaça. Mais uma vez eu preciso citar aqui o Hitchcock, porque ele dirigiu A Sombra de uma Dúvida. Nele vemos uma moça que vive uma vida pacata com os pais, até que certo dia chega de surpresa um tio dela, que deixa a família e a vizinhança empolgados. Mas pouco a pouco a protagonista começa a desconfiar que o tio, na verdade, é um assassino em série famoso. E quando o tio percebe isso, nasce uma relação muito perigosa no coração da família. Esse é um conceito muito eficiente para o suspense, porque você tem dois personagens guardando um segredo e travando uma guerra fria, e a gente sabe que isso pode arruinar de vez a paz dessa família com consequências mortais. Eu penso muito também em um dos melhores filmes de suspense e de terror dos últimos anos, Corra, de Jordan Peele.
Se você viu o filme, você sabe que uma das maiores reviravoltas dele envolve justamente o choque de descobrir que uma pessoa amada do protagonista era, na verdade, alguém que queria arruinar a vida do herói. E isso é usado para amplificar o comentário social que o Jordan Peele quer fazer, explorando o pavor de descobrir como o racismo encontra novas formas de se mascarar na vida doméstica de uma sociedade que se diz cada vez mais progressista. Beleza, então a gente já viu como o lar e a família podem ser fontes de horror em uma família feliz. Mas e quando a gente põe o pé para fora da casa dessa família e olha para quem mora ao redor deles? É aqui que entra o terceiro grande tema dessa obra, que é a relação com os vizinhos. Idealmente essa era para ser uma relação harmoniosa nas nossas vidas, mas a gente sabe muito bem que nem sempre é assim. Mas e se a dor de cabeça com os vizinhos toma proporções muito mais graves? Em Uma Família Feliz, isso sai de controle de um jeito muito assustador. No começo da trama, a Eva e o Vicente se dão muito bem com os vizinhos. Eles são queridos pelos outros adultos, são admirados como pais que parecem ter tudo nessa vida. Mas tudo piora quando a vizinhança descobre o que tem acontecido com os filhos do casal e decide que foi a Eva que agrediu as crianças. De repente, a harmonia é substituída por hostilidade, com os vizinhos ostracizando a Eva e tentando cancelar ela com boicotes e ataques nas redes sociais. E quando a Eva decide revidar nessa caça às bruxas, a relação da vizinhança só deteriora ainda mais. Tudo isso assusta a gente num nível instintivo, porque nós seres humanos somos criaturas sociais. Desde o início da civilização, a gente enxerga a comunidade ao nosso redor como algo crucial para garantir a nossa sobrevivência. Mas com o passar do tempo, as mudanças sociais alteraram o jeito como a gente se relaciona com os nossos vizinhos. E isso abre espaço para novos medos e novas ansiedades. E o cinema representou isso muito bem ao longo das décadas. A gente vê isso, por exemplo, em um lançamento que chegou recentemente no Telecine, Instinto Materno, com Anne Hathaway e Jessica Chastain. Nessa trama que se passa nos anos 60, vemos duas vizinhas que se dão muito bem, até que um episódio trágico na vizinhança cria uma animosidade entre as duas. E agora uma delas fica o tempo todo desconfiada se a outra não quer dar o troco nela ou se isso não é só paranoia. É uma lógica parecida com a de Uma Família Feliz, já que a relação harmoniosa entre vizinhas vira um problema e tudo gira em torno do tema da maternidade. E sim, lá vou eu de novo falar do Hitchcock e de Janela Indiscreta, que é um dos melhores filmes de suspense já feitos sobre a nossa relação com os vizinhos. Aqui a dinâmica na vizinhança é uma de distanciamento. Ninguém é muito amigo de ninguém, com um isolamento que o filme traduz perfeitamente, enquadrando cada vida na sua própria janela autocontida. E assim o Hitchcock traz um olhar voyeurista, alimentando o nosso lado fofoqueiro, até que surge a suspeita de que um dos vizinhos, na verdade, cometeu um assassinato. O medo que nasce aqui, então, é o de descobrir que, no fundo, você não sabe o que se esconde na intimidade dos seus vizinhos. É descobrir que logo ao lado pode existir uma ameaça enorme e que ela também pode vir atrás de você, como de fato acaba acontecendo com o herói. Mas e quando é você que quer esconder segredos sombrios para que a vizinhança não descubra? Na relação com os vizinhos, a gente quer manter as aparências, mas surge uma ansiedade com a ideia de que um segredo nosso pode se espalhar e arruinar essa fachada. No Festim Diabólico do Hitchcock, por exemplo, não se trata somente da tensão de ver se os assassinos vão ser descobertos. Porque o longa tem todo um subtexto gay na relação dos protagonistas, e sob esse ponto de vista, essa vira também uma história sobre dois homens ansiosos com o perigo dos vizinhos descobrirem quem eles realmente são. Existe mesmo, então, uma longa história de filmes sobre as tensões nas relações com os vizinhos. E Uma Família Feliz sabe comentar sobre isso também usando suas estratégias visuais, especialmente por meio da fotografia. Se você reparar, muitas das cenas em ambientes fechados são filmadas com o interior muito mais escuro do que o exterior. E frequentemente os personagens são filmados juntos a portas e a janelas, que ressaltam esse contraste. O que me parece uma forma de simbolizar como da porta para fora, essa família parece ser reluzente, mas quando vamos para a intimidade doméstica, descobrimos uma verdade muito mais sombria e opressora. Você é má. Eu sou má. Deu pra ver então que Uma Família Feliz consegue explorar sob vários ângulos os horrores domésticos. Seja para falar das tensões na vizinhança, da traição familiar, ou então do pavor de se sentir desprotegido em casa.
E aí você vê como pouco a pouco esses problemas vão se acumulando e acumulando até a relação da família implodir de vez com as maiores revelações que o filme guarda para os seus momentos finais. Calma, calma, eu não vou entregar esses últimos segredos. Basta dizer que quando você vê essas últimas revelações, você percebe que o desfecho de Uma Família Feliz ainda dá muito pano para manga para a gente expandir ainda mais esse debate sobre os horrores que se escondem no lar. E quando você vê como Uma Família Feliz atualiza esse tipo de suspense para os dias de hoje, fica claro como o nosso cinema brasileiro é capaz de continuar o legado de alguns dos filmes que mais nos perturbaram na história do cinema mundial. Por isso, caso você queira descobrir todos os segredos de Uma Família Feliz ou queira simplesmente rever esse longa, você já sabe que é muito fácil, basta ir no Telecine. E se quiser, você pode emendar com todos os outros filmes que eu citei no vídeo de hoje, porque eles também estão no Telecine. E aí você monta uma baita maratona de suspense pra ver em casa hoje mesmo. Até porque, ao contrário dos personagens desses filmes, você vai sim estar em segurança e confortável em casa, sem nenhuma ameaça para perturbar a paz da sua sessão particular de cinema. Mas agora eu quero ouvir de vocês. E aí, vocês já viram Uma Família Feliz? Tem outros suspenses similares que vocês recomendariam? Escrevam aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui, ó, embaixo de mim. E com isso a gente encerra esse episódio especial de hoje. Muito obrigado Telecine pela parceria e obrigado a vocês pela audiência. Um abraço e até a próxima sessão.